tua vida esteja sempre à disposição do Espírito Santo. Certa vez uma senhora me perguntou, qual é a idade para a aposentadoria do serviço cristão? Respondi, não há. Enquanto houver um pecador no mundo e um cristão que possa transmitir-lhe a mensagem de Cristo, esse cristão não tem direito de aposentar-se. Qualquer pastor lhe dirá que as pessoas mais infelizes, ranzinhas e descontentes são aqueles crentes idosos que não têm propósito na vida. Os idosos mais felizes que conheço são aqueles que se entregam constantemente ao serviço de nosso Senhor e Salvador. Há alguns anos, eu e minha esposa tivemos oportunidade de visitar a sede da Missão Oriental entre os barqueiros no porto de Hong Kong. Lá encontramos a octogenária mais interessante e motivada que já conheci. Tratava-se de uma missionária inglesa de 82 anos, cuja missão decidira que ela era idosa demais para retornar ao campo de trabalho. Depois de forçada a aposentar-se, decidiu que Deus a chamara para o campo missionário por toda a vida e, sob suas ordens, partiu novamente, dependendo apenas dele para seu sustento. Essa senhora fazia o que mais gostava, compartilhar o Senhor Jesus com os refugiados da China Vermelha, que, por não possuírem casa, moravam em barcos amarrados nas docas. Depois de uma vida inteira de motivação, essa santa de Deus podia repetir com o apóstolo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Tim 4:7-8. Qual era seu segredo? Como o apóstolo Paulo, a vida daquela mulher tivera sempre um propósito, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e lutava por seu prêmio ativamente. Qual é seu alvo? Sua motivação será determinada pela qualidade e precisão desse alvo. O Espírito Santo tem um propósito para a vida de cada cristão. É ele quem deve motivá-lo. A transformação de Paulo. Uma grande parte da transformação operada pelo Espírito Santo no temperamento colérico diz respeito ao controle que exercia sobre o apóstolo quanto ao caminho que Deus queria que ele tomasse. Passaremos agora a examinar algumas características do apóstolo, reveladas nas Escrituras, inteiramente contrárias a seu temperamento natural. A obediência instantânea de Paulo depois de sua conversão a Cristo é previsível, porque os coléricos tendem a ser decisivos e agir instantânea e intuitivamente. Mas a humildade que tomou conta do coração desse fariseu ativo e aristocrata não pode ser explicada de modo tão fácil. Apesar do grande potencial, ele é, talvez por natureza, mais carente das características proporcionadas pela plenitude do Espírito do que os outros temperamentos. Gálatas 5:22-23 nos revela as características necessárias ao caráter colérico. Todas elas se encontram na vida do apóstolo após sua conversão. Amor. A primeira característica da vida cheia do Espírito Santo é o amor, que é, provavelmente, a maior necessidade do crente colérico. Este, duro por natureza, desprovido de sentimentos, não emotivo, encontra muita dificuldade em expressar esse sentimento. Um meio muitas vezes usado pelo colérico para expressar tal emoção é fazer coisas pelos outros esperando que seus atos sejam interpretados como demonstração de amor. A compaixão é naturalmente um sentimento estranho ao colérico. À medida que lemos a vida de Paulo, descobrimos que era um colérico cheio de amor. O Espírito Santo, de maneira maravilhosa, o transformou de um indivíduo irado, amargo e perseguidor em uma pessoa calorosa e compassiva. Ele reteve a força de caráter e firmeza inatas ao temperamento, mas irradiava constantemente o interesse afetuoso e compassivo pelas pessoas, tão necessário na vida do verdadeiro crente. Temos nos escritos de Paulo e em Atos muitas ilustrações disso, mas uma só nos será suficiente. Em Romanos o apóstolo colérico escreve: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que sejam salvos. 10:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. 9:1-3. Nenhum colérico natural, conhecendo a condenação eterna e a perda do céu, estaria disposto a fazer um sacrifício como esse.
Paulo declara que trocaria seu lugar no céu pelo inferno se a nação de Israel se salvasse por meio desse ato. Conhecendo a autoestima do colérico, fica claro que esse fato é totalmente sobrenatural, apenas possível por meio do Espírito Santo. Essa compaixão do apóstolo não é excepcional, pois também a vemos em sua atitude para com igrejas inteiras, para com indivíduos, e mesmo para com alguns de seus inimigos. Temos o direito de esperar que o cristão colérico, quando cheio do Espírito, tenha um coração compassivo com o próximo. Essa compaixão deve ter como ponto de partida os membros de sua própria família, estendendo-se a seguir aos parentes, aos vizinhos, e aos povos nos pontos mais remotos da terra. Por meio da pena experiente do mesmo apóstolo colérico, o Espírito Santo admoesta a todos os crentes: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. FP 4:4. Ele também nos instrui: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. 1 T's 5:15-19. As contendas e queixas do povo de Deus são as coisas que mais sufocam o Espírito. Paulo, pelo exemplo próprio e como mandamento, nos adverte para que nos regozijemos sempre e em tudo demos graças, cumprindo assim a vontade de Deus. Se você não é um cristão alegre, é porque não é um cristão cheio do Espírito. Em vez de resmungar e enraivecer-se quando aborrecido, ponha-se de joelhos e confesse a Deus, reconhecendo seu espírito de ingratidão ou complexo de perseguição como pecado. Peça a Deus que o remova de sua vida, enchendo-a com seu espírito. Você experimentará, então, a alegria do Senhor. Nem sempre conseguimos entender os propósitos de Deus em determinadas circunstâncias. Descobrimos, então, que mesmo ao enfrentar uma situação difícil, devemos ainda assim nos regozijar. Como? Pela fé, por meio do Espírito Santo. Quando você se encontrar em uma situação aparentemente sem saída, lembre-se de que Deus está no controle e que podemos nos alegrar pela fé, pelo ministério do Espírito Santo que habita em nós. Quando expressamos alegria, nos animamos. Quando, porém, damos expressão às nossas tristezas, nos deprimimos. É da vontade de Deus que nos regozijemos tanto nas coisas que compreendemos quanto naquelas que fogem a nosso entendimento. A obediência a essa exortação irá purificar e estimular grandemente nossa vida emocional. Paz. A paz do coração é estranha ao colérico carnal. Ele não só não a possui, como também se ressente da paz que observa nos demais. A única ocasião em que experimenta esse sentimento é quando se vê envolvido por um redemoinho de acontecimentos. No momento em que sente-se inquieto e compelido a entrar imediatamente em qualquer nova forma de atividade. Poderíamos esperar que uma personalidade agressiva e altamente motivada somente encontrasse paz na ação. Mas os registros indicam o contrário. O Espírito Santo modificou de tal forma o apóstolo Paulo, que ele veio a compreender que a paz não dependia de circunstâncias ideais. Feliz o cristão que reconhece que a serenidade do coração e as circunstâncias externas não precisam estar relacionadas umas às outras. Não experimentamos vitória espiritual quando o coração acompanha uma situação agradável. Mas quando as coisas não vão bem, e ainda assim nos mantemos tranquilos, a presença controladora do Espírito Santo está então sendo benéfica. O caráter modificado do apóstolo colérico apresentava essa característica. Nada poderia ser pior para aquele dinâmico pregador do Evangelho do que o confinamento e a proibição de seu ministério público. O orador zeloso pode suportar qualquer provação, enquanto lhe é possível propagar a palavra de Deus com regularidade e eficácia. Entretanto, quando o apóstolo Paulo foi encarcerado por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, um sentimento sobrenatural de paz tomou conta de seu ser. O mesmo apóstolo colérico disse: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4:11-12. Certo dia, quando visitava uma senhora, membro de minha igreja, desanimada de ver-se presa à cama durante algumas semanas,
Tentei levantar-lhe o ânimo mencionando o desafio de Paulo para em tudo dar graças e experimentar paz no coração apesar das circunstâncias. Li então o testemunho do apóstolo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, e ela retorquiu, mas Paulo nunca esteve como eu estou agora. Olhei para aquela mulher que nada sabia sobre seu sofrimento, em comparação com o de Paulo, e perguntei-lhe: a senhora sabe onde ele estava quando escreveu isto? Não. Na cadeia, esperando ser levado à presença de César e possivelmente executado pela causa de Cristo. Bastante envergonhada, ela reconheceu sua impulsividade e começou a orar com um novo espírito. Se ficarmos amargurados diante dos problemas, não poderemos alcançar a paz de Deus. Alguns crentes se inquietam e se preocupam tanto que chegam a perder o domínio próprio. A Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. FP 4:6-7. Essa afirmativa inspirada pelo Espírito Santo foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto se achava na prisão. Se você sente falta de paz e de contentamento, confesse sua amargura egoísta ou seu medo e peça que o Espírito de Deus lhe dê sua paz. Amabilidade. Os coléricos carnais, por natureza, desconhecem a amabilidade. Pelo menos no sentido bíblico da palavra. A maioria dos tradutores indica que o termo significa bondade. Você consegue imaginar um colérico teimoso, obstinado, irredutível, mas gentil? Pode ainda imaginá-lo agindo com amabilidade, atenção, considerando em primeiro lugar seu próximo. Essas qualidades provêm de um coração compassivo e terno e só podem existir por meio da plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo demonstrou todas essas admiráveis características. Ele escreveu o livro de Filemão como uma expressão desse sentimento, buscando o bem-estar de um irmão cristão. Evidência de amabilidade espontânea pode ser vista nas últimas palavras escritas pelo apóstolo. Já vimos como ele recriminou Barnabé por insistir em levar o jovem João Marcos na viagem missionária, mas em 2 Timóteo 4:11 encontramos estas palavras: traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Paulo foi grande o bastante para reconhecer que Marcos se tornara um fiel servo de Deus. Essa mesma benevolência, motivada pela compaixão, também é vista no tratamento que o apóstolo dá às mulheres. Os homens coléricos geralmente não são, por natureza, gentis com elas. As mulheres coléricas, por sua vez, podem ser quase odiosas em relação aos demais representantes de seu sexo, parecendo quase ressentir-se do fato de serem mulheres e desdenhando daquelas que não possuem sua iniciativa e sua energia. Os cristãos coléricos devem esforçar-se para ser gentis com as outras pessoas e, particularmente, com as mulheres. A autoconfiança do colérico cria um sentimento de inferioridade ou insegurança nas demais pessoas. Por ter geralmente uma resposta pronta e tendência à rispidez e ao sarcasmo, ele desperta temor. De minhas experiências de aconselhamento concluo que o número de mulheres crentes que sofrem choques emocionais é bem maior entre a esposa de homens coléricos do que entre a dos 3 outros temperamentos somados. É bastante compreensível quando se trata de homens que não conhecem a Jesus Cristo e não têm a plenitude do Espírito Santo, mas essa falta de gentileza em relação à mulher é absolutamente inadmissível no cônjuge cristão. Os coléricos tendem a dominar todas as áreas de atividade, não permitindo, dessa forma, que os demais façam uso dos próprios talentos e adquiram autoconfiança com realizações pessoais. Os cristãos com esse temperamento estarão usando de sabedoria quando se esforçarem para elogiar os outros e demonstrar aprovação sempre que houver mérito alheio. Tenho observado que, em geral, é muito difícil agradar um colérico. Em virtude de sua obstinação, ignoram facilmente as qualidades e demonstram desagrado por falhas mínimas. A aprovação e o encorajamento são, todavia, fatores necessários para acentuar o respeito e o amor. Quando esse tipo de pessoa passa a ser controlado pelo Espírito Santo, irá preocupar-se mais com os sentimentos alheios do que em se movimentar para lá e para cá a todo vapor. Isso se evidencia em sua amabilidade. Uma forma de tratamento altamente louvável em relação às mulheres foi usada pelo apóstolo Paulo no capítulo 16 de Atos. Em uma visão, ele fora chamado por um homem,
a fim de seguir para a Macedônia, mas as primeiras pessoas devotas que ali encontrou foram mulheres. Foi em uma reunião de oração com elas que ele pregou sua primeira mensagem na Europa, e a primeira pessoa convertida foi Lídia, uma tecelã que vendia linho e púrpura. A história toda mostra o terno interesse e respeito de Paulo pelas mulheres, atitude essa não só contrária ao costume da época, como também avessa seu temperamento colérico. Os homens pouco amáveis com as mulheres em geral, e em particular com a esposa, não são controlados pelo Espírito. A melhor solução para a desarmonia no lar está na plenitude do Espírito Santo. É claro que esse benefício não se limita à relação do casamento, mas é terapêutico em qualquer conflito que surja entre as pessoas. Mansidão. Ao escrever sobre os temperamentos, o teólogo Alexander Witt faz esta oração, que deve refletir a atitude do cristão colérico. Senhor, permita que eu sempre seja cortês e acessível. Jamais deixe que eu mostre espírito contencioso ou impertinente. Permitas que eu tenha paz com todos os homens, oferecendo-lhes perdão e atraindo-os com minha corteza, pronto a confessar meus erros, apto a reparar danos e desejoso de reconciliação. Dá-me um espírito cristão, caridoso, humilde, misericordioso e manso, útil e liberal, que eu não me aborreça por nada a não ser por meus pecados e pelos pecados dos outros, que, enquanto minha paixão obedeça à minha razão, e minha razão seja religiosa, pura e sem mácula, temperada com humildade e adornada pela caridade, que eu possa escapar de tua ira, que bem mereço, e habite em teu amor, que eu seja teu filho e servo para sempre, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Fé. A fé é outra característica espiritual muito necessária ao colérico carnal. Ele tem bastante fé em si mesmo, aquilo que denominamos autoconfiança, mas precisa desesperadamente aprender a crer e a confiar em Deus, para tudo. O apóstolo Paulo é um exemplo típico do colérico cheio do Espírito, que não mais confia em si mesmo, mas sim, e sem restrições, no Deus vivo. Uma das muitas passagens que nos mostram isso é sua declaração extraordinária feita em um navio, em meio a uma tempestade. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Atos 27:25. Essa fé vem do conhecimento da palavra de Deus e do controle do Espírito Santo. Às vezes é difícil saber se um cristão colérico está colocando sua crença em si mesmo ou em Deus. Mas ele sabe. Se estiver confiando em si mesmo, não estará gozando a plenitude do Espírito Santo. Humildade. Em muitas passagens de Atos, as epístolas de Paulo revelam uma humildade surpreendente em um temperamento colérico. Uma delas se encontra em Atos 14, quando Paulo e Barnabé são aclamados pelo povo de Listra como se fossem deuses. Revoltados, os apóstolos imediatamente rasgaram suas vestes e asseveraram que eram apenas seres humanos. Pouco tempo depois, Paulo foi apedrejado e deixado como morto, talvez porque algumas pessoas se sentissem desiludidas ou tivessem algum desejo de vingança ao descobrir que aqueles homens que tinham operado milagres eram apenas de carne e osso. Tal oportunidade de se fazer passar por um Deus teria sido naturalmente aproveitada e explorada por um colérico carnal. O Espírito Santo conhecia bem a necessidade que Paulo tinha de humildade, pois após sua visão do céu, relatada em 2 Coríntios 12:7, o apóstolo comenta: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Embora houvesse orado para que esse espinho lhe fosse removido, Deus prometeu que sua graça bastaria para a necessidade de Paulo, e o espinho permaneceu. Essa passagem exemplifica uma adversidade física aprovada pelo Espírito, e inspirada por Satanás, a fim de manter o cristão humilde e dependente do Senhor. Deus jamais faz algo que não tenha um bom propósito. RM 8:28. Podemos, pois, concluir que Paulo tinha de esforçar-se para ser humilde, como ocorre à maioria dos cristãos coléricos, orgulhosos e prepotentes por natureza. Quando se recusa a mudar esse traço negativo, as pessoas perpetuam sua imaturidade espiritual e restringem o uso que Deus pode fazer delas. Jacob Beeman, citado por Alexander Witt, faz a seguinte afirmativa quanto à necessidade que tem o colérico de esforçar-se por ser humilde. O homem cuja alma é limitada pelo temperamento colérico deverá, acima de tudo,
praticar e exercitar-se a todo instante na humildade, como se fora um atleta. Ele deve, todos os dias, derramar a água fria da humildade sobre as brasas quentes de sua vontade própria. Busca com toda a força a mansidão de palavra e pensamento, para que teu temperamento não inflame tua alma. Homem colérico, mortifica teu temperamento e teu gênio, e isso tudo para a glória de Deus. Quem poderá, depois de ler 2 Coríntios e compreender os acontecimentos que inspiraram a epístola, duvidar que o apóstolo colérico tivesse aprendido a ser humilde? Mesmo depois que seus filhos espirituais o repeliram e rejeitaram sua primeira epístola porque ele havia denunciado seus pecados, falou-lhes com carinho, paciência e amabilidade, sem as alfinetadas sarcásticas que caracterizam o colérico natural. Isso só pode ser atribuído ao ministério modificador do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus falou a Paulo dos céus, dizendo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor, Paulo respondeu imediatamente, que devo fazer, Senhor? Atos 9:5, 26:14, 22:10. O Senhor o instruiu a levantar-se e ir até a cidade, no que foi imediatamente obedecido. Dali por diante, sua vida foi caracterizada pela obediência instantânea, indicando uma entrega completa ao Espírito Santo. Paulo entregou sua fé e vontade ao Senhor Jesus na estrada para Damasco. Poucas vezes retomou essa vontade das mãos de seu mestre. Tinha, pois, o direito de aconselhar outros, como fazem Romanos 6:13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Cada ser humano recebeu do Senhor o livre-arbítrio, do qual pode fazer uso segundo sua disposição. Paulo decidiu rejeitar a vontade própria e seu potencial instável, aceitando a vontade perfeita de Jesus Cristo. Não podemos sequer imaginar tudo o que estava envolvido nessa decisão instantânea. Como membro do seleto sinédrio, Saulo, o fariseu, tinha um futuro brilhante. Tendo começado a fazer parte do conselho com tão pouca idade, ele provavelmente teria se tornado um líder importante em Israel, talvez até alcançasse o posto de sumo sacerdote. Quando se entregou a Jesus Cristo, dizia, com efeito, estou pondo de lado todos os meus esforços no sentido de obter glória pessoal, todas as oportunidades de adquirir poder pessoal, e rejeitando todo o resultado de meus esforços anteriores, porque tudo estava contra a vontade de Jesus Cristo. A entrega de Paulo era incondicional, uma submissão perfeita. Alguns cristãos consideram tal decisão um sacrifício excessivo. Um jovem pode temer que, ao entregar sua vida a Jesus Cristo, acabará trabalhando em plena selva ou em uma posição contrária a seus interesses. Isso mostra um conceito deturpado do amor de Deus. Nosso Pai Celeste quer nossa felicidade ainda mais do que nós mesmos. Não conheço um só crente infeliz cuja vida esteja real e totalmente submissa à vontade de Deus, mas conheço muitos crentes frustrados, que não querem entregar a vida a Ele. Quando Paulo tomou essa decisão dinâmica, parecia ter muito a perder. Foi expulso do Sinédrio e seu nome passou a ser motivo de desprezo em Israel. Mas, transformado em Paulo, o apóstolo, ele prosseguiu sob o poder controlador do Espírito Santo e veio a tornar-se o maior nome da história do cristianismo. Quantos dentre os demais membros do Sinédrio você poderá citar pelo nome? A maior parte do mundo já ouviu falar do colérico apóstolo Paulo. A fama não vem, certamente, por meio da consagração a Cristo, mas a realização pessoal só pode vir dessa forma. A vida de Paulo é exemplo claro das palavras de Jesus: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Mt 10:39. O que você faz de sua vida? Se ela não estiver ainda sujeita ao Senhor Jesus Cristo, sugiro que lhe faça essa entrega e receba de volta 100 vezes mais. 6. Moisés, o melancólico. O mais rico de todos os temperamentos é o melancólico. Esse, em geral, possui mente privilegiada e uma tremenda capacidade de experimentar toda a gama de emoções. O maior perigo está em se entregar a pensamentos negativos que exagerem suas tendências pessimistas. Alguns dos maiores gênios do mundo foram melancólicos superdotados, que desperdiçaram seus talentos em crises de angústia profunda,
tornando-se apáticos e pouco produtivos. Isso jamais deveria ocorrer a um cristão, porque ele tem dentro de si uma fonte de poder que transforma seus pensamentos negativos em positivos, incentivando-o a aproveitar ao máximo seus talentos. O segredo da motivação encontra-se em nosso processo de pensamentos, e a chave para o padrão adequado é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma norma muito simples que ajudará o cristão melancólico é a de avaliar o mérito de todo pensamento negativo, contrapondo-lhe um positivo, lançando mão de Filipenses 4:13. Resultados maravilhosos se seguirão. A evidência de que o cristão melancólico tem em si um imenso potencial pode ser vista na Bíblia, por meio da vida de grandes homens de Deus. Esses homens eram dotados de temperamento melancólico mais frequentemente do que dos outros tipos. Uma lista de melancólicos famosos incluiria Jacó, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Obadias, Jonas, João Batista, os apóstolos João e Tomé, e muitos outros. Encabeçando essa lista de famosos servos de Deus temos o maior homem da história de Israel, Moisés. Antes de avaliarmos o temperamento de Moisés, é bom que examinemos os pontos fortes e fracos do temperamento melancólico. Esse temperamento é, de todos, o mais talentoso. É perfeccionista por natureza, muito sensível e apreciador das belas artes, analítico, abnegado e amigo leal. Em geral não é extrovertido e raras vezes se impõe. Ao lado de seus dotes excepcionais existem também fraquezas igualmente complexas, que muitas vezes se neutralizam. Esse caráter tende a ser genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. Os grandes artistas, compositores, filósofos, inventores e teóricos do mundo foram, em sua maioria, melancólicos. O melancólico Moisés nos fornece excelente material para um estudo analítico dos temperamentos porque as Escrituras nos dão muitas informações a seu respeito. Certos fatores, porém, tornam difícil determinar se algumas de suas atividades foram motivadas pela ação de Deus ou pelas variações de sua personalidade. Primeiramente, ele viveu antes de Pentecostes, quando o Espírito não habitava nos crentes, da forma como habita hoje. Mais importante ainda é que a pessoa melancólica experimenta inúmeras flutuações de humor que nos confundem. É fácil diagnosticarmos seus períodos negros como motivados pela carne, mas às vezes seus períodos brilhantes deixam a impressão de que o Espírito está no comando, quando na verdade não está. Sua verdadeira fonte de controle só poderá ser determinada pela observação de seu comportamento durante certo período de tempo. O líder de Israel ilustra com clareza a diferença que o poder de Deus exerce na vida de um homem. Depois de ser educado primorosamente durante 40 anos nas sedes da cultura egípcia, o brilhante melancólico passou 40 anos cuidando de animais em um deserto distante. Com 80 anos ouviu o chamado de Deus da sarça ardente, e durante os 40 anos seguintes foi um dos maiores líderes da história do mundo. A mudança operada nesse servo de Jeová foi gradativa, por vezes interrompida, em algumas ocasiões foi eletrizante, em outras nota-se até alguma regressão. Tudo isso, porém, confirma o quanto ele era humano. Nas ocasiões em que estava entregue ao Espírito Santo, nos oferece uma ilustração do temperamento melancólico divinamente guiado, enquanto em outras mostra esse temperamento é o natural. Como qualquer cristão dos dias de hoje, Moisés só foi produtivo para Deus quando controlado pelo Espírito Santo. Talentoso. Os dotes e talentos inerentes a Moisés são evidentes em toda a narrativa bíblica. Em Atos 7, Estevão, primeiro mártir do cristianismo, nos informa que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. V. 22. O Egito era o centro da civilização nos dias de Moisés, e ele absorveu todo o seu conhecimento sem, porém, deixar-se dominar pelas superstições que impregnavam os conceitos daquele povo. Não há traços delas nos escritos de Moisés. Esse não é apenas um testemunho de sua capacidade, como também uma confirmação de que o poder do Espírito Santo operou nele, ao escrever. Seus excelentes dons de caráter e os dons do Espírito Santo são graficamente ilustrados nos primeiros 5 livros da Bíblia. Temos como certo que o Espírito Santo lhe inspirou essas escrituras, mas a personalidade de Moisés brilha por meio da narrativa bíblica, estabelecendo-o como o intelectual que mais se destaca no Antigo Testamento,
Assim como Paulo, por seus escritos, é reconhecido como o mais erudito dentre os escritores do Novo Testamento. Os melancólicos têm capacidade para o desempenho de papéis dramáticos e, em certas ocasiões, são levados a grandes alturas. Não há papel mais bem representado por Moisés do que aquele em que apareceu perante o faraó do Egito, transmitindo a advertência de Deus, sem aparentar nenhuma emoção e convencendo o rei obstinado, com 10 pragas milagrosas, a libertar o povo de Deus do cativeiro. Em geral, as pessoas melancólicas ultrapassam as expectativas quando submetidas a esse tipo de pressão, porque a motivação externa impulsiona seus talentos então latentes. Uma vez, porém, retirada a pressão, tendem a voltar à apatia, a não ser que sejam motivadas pelo Espírito Santo. A habilidade de Moisés em conduzir 3 milhões de pessoas pelo deserto, controlando-as como juiz, profeta e mediador em relação a Deus, reflete sua natureza excepcionalmente bem dotada. Mesmo reconhecendo a orientação especial de Deus e sua capacitação divina nesse servo, defrontamo-nos com um homem de imenso talento. Moisés é considerado um dos maiores homens de sua época até por historiadores seculares. Abnegado. Um dos marcos característicos do temperamento está no desejo de sacrificar-se. Os indivíduos muito melancólicos encontram dificuldades em aproveitar o conforto ou o sucesso sem sentir algum complexo de culpa. Possuem, com frequência, a inclinação de dedicar-se a causas que exijam grande privação pessoal. O Dr. Alberto Schweitzer foi um bom exemplo desse temperamento talentoso e abnegado. Ele já se distinguira como músico excepcional e filósofo de grande capacidade quando abraçou a medicina e dedicou sua vida à cura dos enfermos em uma região remota da África. Tipicamente melancólico, escolheu uma área em que as pessoas jamais poderiam compensá-la de forma adequada por seus serviços. Um dos gratos resultados do estudo dos temperamentos é a ajuda a que se pode prestar a melancólicos quando se trata de tomar decisões. Essas pessoas devem examinar suas tendências ao autossacrifício por razões egoísticas. Às vezes, limitam e dirigem mal sua vida em uma atitude de aparente sacrifício, mas que na verdade reverte em proveito próprio, um meio de elevar a autoestima pelo autorrebaixamento. Alguns empreendimentos humanitários são realizados como compensação de certas deficiências pessoais, não sendo assim tão nobres quanto aparentam. O serviço e o sacrifício não podem ser depreciados, mas o melancólico deverá examinar suas decisões para averiguar se estão sendo realmente dirigidas por Deus e não motivadas por interesses pessoais. Sabemos muito pouco do período que se estende entre a adoção de Moisés pela filha de Faraó e a posterior identificação com o próprio povo, 40 anos depois. Hebreus 11, 23 a 27, porém, revela como Moisés chegou à sua terminante decisão. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Os historiadores judaicos apontam, baseados na tradição, que Moisés foi primeiro-ministro do Egito, e como filho adotivo da filha do faraó, a única autoridade acima da sua era do próprio faraó. Mas escolheu ser maltratado com o povo de Deus, uma decisão altamente abnegada. Reconhecemos nessa passagem que Moisés tinha a capacidade espiritual necessária para compreender o valor transitório deste mundo e as riquezas perpétuas do porvir. Baseado nisso, estava disposto a deixar de desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, a fim de tornar-se homem de Deus e ganhar uma recompensa eterna. Todos os cristãos enfrentam essa decisão em outro nível. Parece mais fácil para a pessoa melancólica não se deixar iludir pelas promessas vazias e falsas que este mundo oferece e avaliar corretamente recompensas eternas. Tenho observado que muitos dos missionários que vão trabalhar no estrangeiro possuem um grau de temperamento melancólico acima do normal. Essa característica é um dos motivos que levam muitos missionários bem dotados a renunciar aos prazeres e aos bens materiais deste mundo a fim de servir a Jesus Cristo nesta terra e aguardar seu muito bem, servo bom e fiel, além do galardão que não desvanece, reservado no céu para vós.
A vida de Moisés é uma prova de que o homem algum sai perdendo quando dá sua vida a Deus. Complexo de inferioridade. Embora os talentos inatos do melancólico sejam provavelmente maiores do que os dos demais temperamentos, eles são muitas vezes negligenciados devido a um excessivo sentimento de inferioridade. Como são perfeccionistas, é raro se satisfazerem tanto com as próprias realizações quanto com as alheias, porque seus altos padrões de perfeição são difíceis de atingir. Sem a ajuda do Espírito Santo, é quase impossível um melancólico receber congratulações ou elogios sinceros. Seja como regente de orquestra, seja como técnico de um time de futebol, ele sempre se lembrará mais de seus erros do que de seu sucesso. Eu discutia com um editor a respeito das obras de um dos maiores estudiosos odiernos da Bíblia, cujo temperamento é altamente melancólico. Seu trabalho é tão excelente que os livros se tornam sucesso assim que publicados. Porém, só chegam ao leitor depois de muito tempo. Os prazos de entrega para a impressão têm de ser prorrogados porque o autor está constantemente fazendo revisões em seu trabalho. Os manuscritos dos livros parecem já eloquentes para as outras pessoas, mas esse super melancólico está sempre insatisfeito. Os pais, ao perceberem essa tendência em uma criança, precisam considerá-la de maneira especial, pois a crítica impressiona profundamente sua natureza sensível e pode levá-la a desistir de tentar corrigir o erro. Quando pedem ao melancólico para fazer algo, seu complexo de inferioridade é ativado com uma série de desculpas. Se for persuadido a tentar, geralmente consegue fazer um trabalho excelente. Quando lhe faltarem desculpas, o melancólico começará a perceber que sua relutância vem de um instinto de autoproteção. Sua aversão a críticas feitas por ele mesmo ou por outras pessoas, é maior do que o desejo de ver cumprida a tarefa. As desculpas que Moisés deu ao Deus Todo-Poderoso quando conversaram junto à sarça ardente são um exemplo típico da depreciação que os melancólicos fazem de si mesmos. Examinaremos em detalhes cada uma dessas desculpas para observar como um homem bem dotado e sincero pode viver muito abaixo de seu potencial. Felizmente, a insegurança de Moisés cedeu, apesar de suas desculpas, e os acontecimentos posteriores provaram que tinha capacidade para fazer até mesmo aquilo de que se julgava incapaz. Uma pessoa melancólica jamais deve confiar somente em seus sentimentos para conduzir-se nas oportunidades que se apresentam para servir ao Senhor. Deve, isso sim, entregar-se à orientação segura de Deus. Então, poderá adotar como lema as palavras de Filipenses 4:13. Sabendo que Deus suprirá todas as suas necessidades e lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? RM 8:31. 1. Não tenho nenhum talento. Depois de aparecer a Moisés na sarça ardente e revelar-lhe seu plano de conduzir os judeus do Egito a uma terra que mana leite e mel, Deus disse a Moisés: Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Êxodo 13:10. Moisés demonstrou seu complexo de inferioridade respondendo: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Em outras palavras, Moisés dizia: Não tenho o mínimo talento. Embora secretamente orgulhoso, como melancólico típico, Moisés depreciava suas habilidades pessoais. Recuava diante da ideia de colocar seus talentos à disposição do Senhor. Muitos cristãos melancólicos de hoje repetem esse comportamento. Quando um superintendente de escola dominical ou um pastor os convida para fazer algum trabalho, eles se retraem, pensando: quem sou eu? Ou então, não tenho o mínimo talento. A resposta de Deus a Moisés é válida para o cristão do século XXI, assim como foi para o líder escolhido de Israel. Deus prometeu: certamente eu serei contigo. Do que mais Moisés precisava? Um estudo bíblico relativo à providência divina seria de tremenda ajuda para todo cristão melancólico. Por meio das Escrituras, vemos que, falando a Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, os profetas ou reis, Deus sempre promete fortalecê-los e guardá-los. E o Senhor Jesus fez a mesma promessa a seus discípulos, pouco antes de deixar esta terra. Em Mateus 28:18-20, depois de dar a grande comissão, ordenando aos crentes que pregassem o Evangelho a toda criatura em todo o mundo, Jesus conclui: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Que maior segurança do que essa poderia exigir o melancólico em luta contra seu complexo de inferioridade? Se você, como cristão melancólico, tem a tendência de rejeitar as oportunidades de serviço cristão, sugiro que se lembre da promessa divina: certamente eu serei contigo. Na verdade, desde que Deus habita em nós na pessoa de seu Espírito Santo, não precisamos sequer de talento para servi-lo, devemos simplesmente submeter-nos à sua orientação. 2. Não conheço teologia. A segunda desculpa foi tão frágil quanto a primeira. Moisés supôs que o povo de Israel poria em dúvida sua missão divina quando tivesse de conduzi-lo para fora do Egito e perguntou: que lhes direi? Ele fora treinado nas artes dos egípcios, mas ainda não fora instruído nos princípios de Deus e sabia que muitos dos israelitas criados na terra de Gósen tinham sido educados na fé de seus antepassados. Muitos cristãos modernos alegam ignorância como uma desculpa para não dar seu testemunho a favor de Cristo. Antes de contar a outros o que Jesus Cristo fez por eles, começam a imaginar a possibilidade de um cético inventar uma pergunta filosófica ou teológica que não possam responder, e assim não chegam nem sequer a tentar. Jesus preparou os 70 mensageiros do reino, assegurando-lhes: naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mt 10 e 19 a 20. O Senhor Deus revelou-se a Moisés como soberano, onipotente e imutável ao dizer: eu sou o que sou. Então prosseguiu, informando ser ele o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que prometeu livrar Israel, e que Moisés deveria repetir-lhes essas promessas. De maneira palpável, é isso que os cristãos de hoje fazem ao partilhar sua fé, ajudar os necessitados e tomar o partido da justiça na sociedade. Revelamos a natureza de Deus como nos foi revelada em sua palavra e transmitimos suas promessas aos homens espiritualmente perdidos. Tendo o Espírito Santo como nosso instrutor pessoal, e a palavra de Deus em uma versão de fácil compreensão, qualquer cristão pode servir a Deus, mesmo antes de conhecer completamente a Bíblia. Não é necessário ter um curso bíblico nem ser formado em um seminário para conduzir uma pessoa a Jesus Cristo. Qualquer crente verdadeiro que conheça versículos como João 13:16 e outros semelhantes pode fazê-lo. Não é questão de quanto sabemos, mas de quanto nos importamos. Alguém já disse que a chave do sucesso na vida cristã não está na habilidade, mas na disponibilidade. 3. Ninguém acreditará em mim. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Êxodo 4:1. O medo de ser rejeitado faz parte do complexo de inferioridade do temperamento melancólico. Moisés revela esse medo em sua desculpa, contradizendo diretamente a promessa de Deus, que prometera: as autoridades de Israel atenderão. 13:18. Poderia ser mais explícito. Deus afirmou a Moisés que Israel acreditaria nele, mas Moisés preferiu lembrar a rejeição que sofrera 40 anos antes, por parte de alguns israelitas que lhe tentaram ajudar. Êxodo 2:11 a 15. Naturalmente, sentia que seria de novo rejeitado. O fracasso é uma experiência devastadora para os melancólicos. Desse momento em diante, seus sentimentos de inferioridade aumentam, e eles passam a ter pavor de fazer qualquer nova tentativa, para que não se repitam os resultados desastrosos. Justamente aqui, o melancólico deveria examinar com cuidado um hábito que lhe é natural, o de pensar mais em si do que na causa de Cristo e nas necessidades do próximo. Um dos melhores meios de fuga dessa prisão está em focalizar a atenção sobre o campo preparado para ceifar no mundo, que Jesus disse estar aguardando obreiros espirituais. Sem dúvida, o trono de julgamento de Jesus revelará um triste número de cristãos que negaram ao Espírito Santo a chance de levá-los a partilhar sua fé por medo de não serem ouvidos. Esse temor é totalmente egoísta. Quanto mais cedo for reconhecido como pecado, mais depressa experimentaremos o poder do Espírito Santo. Não somos responsáveis pelo sucesso ou pelas falhas de nosso testemunho, temos apenas de dar esse testemunho. 4. Não posso falar em público. A quarta desculpa é frequentemente usada pelos crentes de hoje em dia. Nas palavras de Moisés, nunca tive facilidade para falar. Não consigo falar bem. Todo pastor e professor de escola dominical já ouviu essa desculpa, de uma ou de outra forma.
A resposta de Deus a Moisés é hoje tão pertinente quanto foi no passado. E disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo-mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Êxodo 4:11-12. A questão, disse Deus, não é o que você pode fazer, mas o que eu posso fazer. Como frequentemente acontece, pessoas dotadas de grande inteligência e capacidade para o estudo não são loquazes, mas também não dizem coisas inexpressivas. Embora os melancólicos não sejam, talvez, dinâmicos e carismáticos como os sanguíneos, o Espírito Santo certamente pode transformá-los em pregadores eficazes. A desculpa sem sentido de Moisés não só o privou do poder de Deus, como também o fez se submeter a um assistente, seu irmão Arão, o que, em lugar de ajudá-lo, o prejudicou. Moisés não era grande orador, mas ser escolhido para pregar ou ensinar a palavra de Deus não depende de eloquência mas sim de obediência. A resposta do Senhor a Moisés revela claramente que o sucesso espiritual é alcançado pelo poder de Deus e não por nosso potencial ou talento. O cristão melancólico pode provar o poder do Deus vivo, confiando em sua orientação e esquecendo-se dos próprios sentimentos de insuficiência. Como pastor que trabalha ativamente junto à mocidade da igreja, tenho me esforçado por encorajar muitos jovens melancólicos a considerar o ministério evangélico. Não temos maior necessidade de pastores de temperamento melancólico do que de outros, mas muitas vezes os moços com essa personalidade pensam que não possuem as qualificações para pregação por serem mais inibidos do que seus colegas sanguíneos e coléricos. Esses jovens precisam perceber que o dom da oratória pode ser cultivado. Assim como os estudantes de caráter mais expansivo têm de se disciplinar a fim de saber o que devem dizer, o melancólico requer treinamento a fim de aprender como dizer aquilo que deve. De acordo com a sua natureza, este estabelecerá um padrão alto para seu estudo e se esforçará no preparo de sermões superiores. Um velho pastor, que teve profunda influência em minha vida, surpreendeu-me revelando que, quando rapaz, resistiu ao chamado de Deus para pregar o evangelho por ser muito gago. Finalmente resolveu ir para a faculdade, com a fé de que Deus removeria seu empecilho. Quando o conheci, anos depois, e pude ouvi-lo falar muitas vezes, em nenhuma ocasião percebi dificuldades na dicção. Ninguém ficaria sabendo do fato, caso ele mesmo não o tivesse contado. A providência de Deus não pode ser medida pela incapacidade do homem. 5. Não quero ir. A indecisão e a falta de praticidade do melancólico são reveladas na última desculpa de Moisés, que lhe custou a ira do Senhor. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. 4:13. Em outras palavras, ficaria muito grato se o Senhor mandasse outra pessoa. Isso revela o verdadeiro motivo por que Moisés rejeitava a liderança de Israel, simplesmente não queria aceitá-la. As pessoas melancólicas tendem a pegar-se a preconceitos quando enfrentam situações desfavoráveis. Uma vez tomada a decisão de que não podem fazer algo, nem mesmo um bom argumento as faz mudar de ideia. Deus havia realizado milagres para Moisés, respondido a cada uma de suas dúvidas e ainda lhe concedido o poder de realizar milagres, mas o homem, mesmo assim, pediu que enviasse outra pessoa em seu lugar porque não queria ir. Estava prestes a recusar a maior oportunidade que já lhe fora oferecida. Só diante da insistência de Deus e do oferecimento de um assistente é que Moisés decidiu-se a aceitar a tarefa. É possível que essa quinta desculpa de Moisés esteja revelando sua hostilidade e amargura acumuladas durante os 40 anos de seu isolamento no deserto. Do ponto de vista humano, é perfeitamente compreensível que tivesse sentido profundo ressentimento ao se ver rejeitado por seu povo, quando se dispôs a deixar os prazeres e o prestígio de sua posição de líder no Egito por amor deles. Tenho a impressão de que esse foi um dos fatores que o levaram a tentar fugir do chamado de Deus. Pessoas sensíveis e melancólicas ficam preocupadas e têm complexos de perseguição em prejuízo próprio. A incapacidade de Moisés para tomar uma decisão sensata na presença de Deus foi provavelmente causada por ele ter tido, durante 40 anos, um padrão de raciocínio falho. Isso envenena o bem-estar emocional de qualquer temperamento, sobretudo do melancólico.
Tais sentimentos são pecaminosos e não devem ter lugar no coração do crente. Devem ser confessados e substituídos por ações de graças e por fé, a fim de manter comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Uma boa higiene mental e espiritual para todo o temperamento, em especial para esse, é recusar-se a dar lugar a pensamentos negativos ou críticos. Perfeccionista por natureza, o melancólico critica severamente aqueles que não concordam com suas ideias, e não há quem seja capaz de sentir maiores amarguras ou nutrir maiores ressentimentos do que ele. Tal ingratidão não só entristece ao Espírito Santo, como também produz uma personalidade muito desagradável. A amargura de Moisés nos leva a perceber quão grande é o poder do perdão. Já conheci pessoas tão cheias de ódio que não conseguiam sequer pensar racionalmente, e algumas, inconscientemente, transferiam esse ódio para aqueles a quem de fato amavam. Uma das principais causas da impotência sexual em homens saudáveis é esse sentimento. Pode ser uma aversão inconsciente pela mãe crítica e dominadora ou por uma mulher que tenha rejeitado seu amor, mas tal disposição é capaz de matar o desejo normal em relação à esposa a quem na verdade amam. Conheci homens que ficaram curados no momento em que se ajoelharam, confessando a Deus seu ódio, pedindo que lhes desse disposição para perdoar. O perdão remove todo o câncer espiritual. Não é difícil para um cristão encontrar o remédio para pensamentos negativos e absurdos. Basta reconhecer a amargura, hostilidade e os maus pensamentos com relação às outras pessoas como pecados e confessá-los. O crente será então liberto do poder dessas faltas e perdoado por Deus. Um novo padrão de pensamentos é estruturado, concentrando-se nas coisas boas e no bom propósito de Deus em tudo. Não devemos ficar desanimados se a transformação não for imediata, porque um molde ou modelo é constituído de muitas peças. Um excelente texto para ter em mente e seguir é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. As desculpas de Moisés, que revelam seu complexo de inferioridade, foram todas baseadas em mentiras. Embora lhe parecessem razoáveis, nenhuma era válida, nem útil. Tais sentimentos restringem a força de qualquer indivíduo. Se você for dominado por um complexo de inferioridade, está limitando a ação de Deus por meio da incredulidade. Uma de suas grandes necessidades é, portanto, a fé que vem pela palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo. É um dom que está à sua disposição e cresce de fé em fé, à medida que nos submetemos à orientação de Deus, passo a passo, até o destino por ele designado. A ira de Moisés. Além do medo, a ira reprimida com frequência espreita esse caráter. A incapacidade de Moisés em controlar a ira marcou sua vida em diversas ocasiões, a ponto de custar-lhe a alegria de entrar com seu povo na terra prometida. Essa raiva profunda não só entristece ao Espírito de Deus, como também pode destruir a saúde de uma pessoa. É solo fértil onde cresce a irritabilidade. Ao ler as Escrituras, note trechos como: Moisés irou-se contra eles, Êxodo 16:20. Irou-se. Êxodo 32:19. Nem toda a ira é censurável, mas ira autoindulgente desagrada a Deus e leva a graves pecados. Surpreendentemente, Moisés se inflamou, irado, após ter passado muitos dias na presença de Deus, na montanha onde o Senhor escrevera os 10 mandamentos e lhe entregara a lei de Israel. Quando voltou ao acampamento e encontrou o povo em festas imorais e pagãs, ficou tão zangado que, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Êxodo 32:19. Essa pode ter sido uma ira justa contra o mal, mas a tendência de Moisés para esse comportamento, quando não controlada, produzia pecado. As ações motivadas pela ira em geral causam problemas e aumentam as dificuldades. Tiago 1:20 nos diz: pois ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira deve conduzir uma ação justa para que Deus seja servido. Podemos imaginar a tremenda pressão emocional que Moisés sofreu durante a viagem pelo deserto. Os israelitas sentiam calor, estavam famintos e descontentes e descarregavam sua frustração sobre ele sempre que ficavam insatisfeitos com a provisão de Deus. Poucos homens sofreram pressões como essa,
durante um período de tempo tão longo. Nenhuma pessoa compreensiva criticaria Moisés por se irritar com aquele povo ingrato, mas o Deus Todo-Poderoso assim o fez. O Senhor havia oferecido a Moisés orientação e todo o poder necessário, contudo o desprezo de Moisés por essas dádivas resultou em uma autoafirmação pecaminosa que prejudicou o seu testemunho e provocou o juízo divino. Quase no fim de seu exílio no deserto, quando a irritação de Moisés estava no auge, o povo assediou com queixas. Em Números 23-5, temos o relato do rude ataque verbal que fizeram. Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. A reação inicial de Moisés é descrita nos versículos 6-8. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pega a vara, e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta falha aquela rocha, e ela verterá a água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então a natureza melancólica de Moisés explodiu de ira. V. 9-12. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Embora a veemência de Moisés possa parecer insignificante, ele desobedeceu claramente ao mandamento expresso de Deus para falar à rocha. O plano de Deus era mostrar sua provisão graciosa em resposta às necessidades do povo, mas a ação impetuosa de Moisés estragou tudo. Com uma acusação imperativa ao povo, bateu 2 vezes na rocha e a água jorrou. Em vez de transmitir a graça e o poder de Deus, Moisés lhes comunicou a própria ira e a própria justiça. Seu mau exemplo encurtou sua vida e sua liderança, porque Deus declarou que ele não entraria na terra prometida. Foi-lhe dado contemplar a terra, do alto da montanha, pouco antes de morrer, mas um novo líder menos marcado do que ele tomou lugar à frente do exército de Israel. A ira não confessada continua prejudicando o povo de Deus. Entristece e apaga o espírito, priva os crentes das recompensas eternas e até mesmo encurta vidas. 1 Cor 11:30-32. Conheci um missionário de temperamento melancólico que morreu muito prematuramente porque se recusou a admitir que sua ira fosse pecado. Ele culpava todos ao seu redor, remoía a própria tristeza e morreu de uma dose maciça de bilis preta, antes mesmo de atingir a meia-idade. Não vale a pena uma atitude assim. A amarga experiência de Moisés, se nos servir de lição, poderá fazer-nos lucrar e desfrutar as maiores bênçãos de Deus nesta vida e no porvir. Devemos buscar a graça transformadora do Espírito Santo em vez da ira para enfrentar qualquer situação adversa. A depressão de Moisés. Moisés é um dos 3 grandes servos de Deus que ficaram deprimidos a ponto de se desesperar da vida e pedir a Deus que lhes permitisse morrer. Os outros 2 foram Elias, 1 Reis 19, e Jonas, JN 4:1-3. O maior problema do melancólico é a depressão. Algumas desculpas impressionantes são feitas para justificar esse problema, mas, como mostrei no capítulo sobre o assunto, em meu livro Temperamento Controlado pelo Espírito, a depressão é o resultado emocional da autopiedade. Não importa qual sua personalidade, se tiver dó de si mesmo, ficará deprimido. As pessoas melancólicas sofrem maior depressão porque tendem a sentir mais autopiedade do que as demais. Podem mostrar-se delicadas e bondosas exteriormente, mas ao mesmo tempo sofrem de autopiedade que, se nutrida durante muito tempo, poderá transformar-se em complexo de perseguição ou em um estado de completa apatia. Números 11:10-15 relata a depressão de Moisés, para nossa admoestação e nosso proveito. Vemos ali a linha de pensamento do líder cuja ira se avolumara a cada momento.
Em vez de confiar na providência de Deus, quando o povo se queixou do pão do céu chamado maná, passou a ter pena de si mesmo. Porque trouxeste este mal sobre teu servo. Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Gemeu Moisés. Quão humano e quão errado. Deus jamais pediu a Moisés que suportasse todo aquele peso ou responsabilidade, que eram dele.